Onde que é o filtro? Não sei. Boa noite a todos. Boa A noite. paz do Senhor. Paz do Senhor. Meu nome é Alexandre. Meu é Renata. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, sob a orientação espiritual do pastor Antônio Carlos Miranda. Essa é uma reunião de célula que acontecia em nossa residência, em razão da pandemia, da necessidade de isolamento social. Optamos por continuar realizando a reunião aqui pelo Instagram. Muitas pessoas têm sido atingidas, muitas pessoas abençoadas, inclusive nós. Então, mais uma vez, estamos aqui agradecendo a participação de todos. Eu peço, desde já, que você aperte no botãozinho do coração e também encaminhe, né, por meio do aviãozinho, compartilhe essa nossa reunião que acontece agora, né, para que muitas pessoas possam já, neste momento, ter contato com a Palavra de Deus, tomar conhecimento a respeito das boas novas, do Evangelho, do Espírito Santo, que a gente possa contribuir de maneira positiva na vida das pessoas. Amém? Amém. Você faz a oração inicial, então? Uhum. Então vamos lá, vamos orar pela nossa reunião de oração. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos dado a salvação, a vida eterna. Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz por nós. Abençoa, Senhor, poderosamente essa reunião de oração. Amém, Senhor. Fala conosco, fala, Deus, com cada pessoa que entrar nessa live, porque eu e o Alexandre, Deus, nós não acreditamos em coincidências. Nós acreditamos, Deus, que o Senhor ama as nossas vidas e que o Senhor tem algo maravilhoso para nós e que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém. Por isso, Deus, nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente voltada à sua palavra. Amém, Senhor. Para que o Senhor realmente fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje, boa noite a todos, todos que entraram, né? Posteriormente, boa noite, sejam bem-vindos à reunião, a célula voadora, a reunião de oração, em que hoje nós falaremos a respeito da graça de Deus. Não sei se você já ouviu a expressão, eu já ouvi, que a graça de Deus não significa que foi concedido um cheque em branco para o cristão. Eu já ouvi. Então hoje nós colocaremos luzes a respeito da graça de Deus para que a gente possa, com base nesse entendimento, para que a gente possa, com o Espírito Santo agindo em nossos corações, nós realmente entendemos o que se trata, a graça de Deus, e que nós possamos, a partir de hoje, agir, praticar as boas novas do Evangelho, respeitando a graça de Deus. Amém? Amém. E, para tanto, a gente inicia a leitura da Palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12. Tito 2, 11 a 12. É logo depois de Timóteo, no Novo Testamento. Diz assim a palavra. O título da nossa Bíblia está assim: Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Amém. E aí já fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Amém. Versículo maravilhoso, né? Primeiro, que ele expõe que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia? Aleluia. Há muita confusão
em relação à graça de Deus por dois motivos. O primeiro, ou nós supervalorizamos a graça, ou nós desprezamos a graça de Deus. De que forma nós supervalorizamos a graça? Ao incluí-la como se fosse mais um, como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Nós sabemos muito bem que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É o que compõe a Trindade. Então, nós devemos tomar cuidado para nós não tornarmos a graça a quarta pessoa da Trindade, achando que nós podemos pecar à vontade. Então, quando a gente supervaloriza a graça, no fundo do nosso coração, nós entendemos que nós temos um cheque em branco para fazermos tudo errado. Para continuarmos as experiências, continuarmos com os comportamentos de antes da nossa declaração de fé, e nós não percebemos que isso não agrada a Deus. Você pode imaginar, mas como que isso funciona? Funciona da seguinte forma: nós sabemos que Deus, demonstrado o arrependimento, Deus perdoa. Sim, a todos. Exatamente. Então, a partir do momento que nós supervalorizamos a graça, entendemos que Jesus morreu por nós, e nós continuamos a agir respeitando os princípios do mundo, e que basta arrepender que Deus nos perdoará, é uma concepção em que nós supervalorizamos a graça. Se você percebe na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus de hoje, ela fala que a graça ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então a graça de Deus, ela educa, ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E aí, aqui eu entro na desvalorização da graça, porque nós devemos ficar alertas para nós não ignorarmos e excluirmos a graça. Sim. E de que forma nós excluímos a graça? Nós excluímos a graça tornando a salvação o resultado das boas obras conquistadas pelo nosso esforço e pelo mérito humano. Então nós desvalorizamos a graça na medida em que nós tornamos a salvação como fruto das nossas ações, fruto das boas obras por nós praticadas. O que não é verdade. O que não é verdade. Então, esse versículo que nós acabamos de anunciar aqui, ele tem uma informação que nós precisamos compreender, que é: a graça é a que salva. A graça de Deus é que salva. A graça, esse favor imerecido de Deus é que nos salva. De que forma? Pela fé. A partir do momento em que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo como o Senhor único e Salvador, a graça de Deus já é derramada sobre nós. Por quê? Porque Ele já sacrificou. Nós somos salvos pela graça. O preço já foi pago. Exatamente. Não existe mérito em nós. Nós não fazemos nada, ou qualquer que seja a nossa obra, ela nunca está autorizada a receber a salvação. Sim. Como diz a palavra de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. É a graça de Deus que se manifesta na salvação. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele decidiu nos salvar. O plano perfeito almejava a salvação da humanidade.
Por quê? Porque ele é misericordioso. Nós não merecíamos estar com ele. Sim. Mas pela sua misericórdia, nós fomos alcançados pela sua graça, por esse favor imerecido. Mas muita gente, né, confunde assim, como eu já sou salvo, agora eu posso pecar, posso fazer qualquer coisa. É isso que nós iremos aprender hoje. Que esse tipo de comportamento não agrada eu já o ouvi nosso muita Deus. gente falar, mas Deus é misericordioso. Agora Sim, nós ele temos é. a graça, Isso, né? ele é. Então, ele decidiu nos salvar. Ele decidiu colocar-nos em seu reino. Ele decidiu ser adotados como filhos. É decisão dele. Aleluia. Por isso é a graça que nos salva. Amém? Amém. Veja agora a continuação do texto que fala, né? É a graça que nos ensina, que nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, quando? Nesta era presente. Nesta era presente. Então, a graça de Deus nos afasta de uma visão, ou nos afasta, nós temos que renunciar o nosso comportamento impiedoso e o nosso comportamento baseado nos valores do mundo. Para quê? Para a gente viver de uma nova maneira. Não é uma nova vida? Sim. Quando a gente declara a nossa fé, a gente passa a viver o novo. E como que é viver o novo? Abandonando os valores do mundo abandonando os valores do mundo e passando a viver sobre uma nova orientação, sobre uma nova perspectiva, sobre novos valores, sobre novos princípios, que são os princípios da palavra de Deus. Então, são duas faces da mesma moeda, percebe? Uhum. Nem valorizar demais, nem desvalorizar a graça. Então, se em primeiro lugar a graça nos salva, em segundo lugar ela nos ensina a andar em santidade. Amém. É duas faces da mesma moeda. De um lado, a graça que nos salva. E de outro lado, ela nos ensina a andar em santidade. Então, os dois efeitos, eles coexistem. Por isso, dois lados da mesma moeda. A presença de um atesta a existência do outro. E a ausência de um comprova a inexistência do outro. Por isso que elas coexistem. O que coexiste mesmo? A graça que nos salva e a graça que nos ensina a uma vida piedosa. Amém. Amém? Amém. Então, com a graça de Deus, como nós acabamos de afirmar, nós somos salvos. Nós afirmamos com base nas Escrituras. Leia de novo aqui, por favor, o 11. Para que fique bem claro. 11 de Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É a graça que nos salva. É a graça que nos salva. Não são as obras. Amém? Então, com a graça de Deus, com a palavra, ele nos desafia. Ele nos encoraja a renunciar às paixões mundanas. As paixões mentirosas, as paixões pecaminosas do mundo. Para quê? Para que a gente possa andar de forma santa. Paulo falava muito disso, né? Paulo foi interrogado pelos seus opositores a respeito disso. E ele já mencionava qual era o risco dessa afirmação ao dizer que os homens são salvos e eles poderão viver pecando à vontade. Então, quando a gente conclui que a graça nos salva e entende que Deus é misericordioso, a graça não nos dá um cheque em branco para continuar vivendo de acordo com os princípios do mundo. Sim. A graça não nos dá um cheque em branco para continuar pecando. Por isso que nós não devemos andar sobre os princípios do mundo, mesmo já recebendo a graça da salvação. Amém? Amém. Então,
Imagine você, agora para entender melhor a palavra de Deus nesse ponto. Preste atenção. Imagine que alguém, um falido, que quebrou financeiramente. Ele perdeu tudo e acabou como um mendigo morando debaixo da ponte. Imagine isso. Vai refletindo. E ele passou fome, sede, tem restrições quanto ao momento de tomar banho, às vezes nem toma banho, nem se lava, não tem um lugar seguro para dormir. Então a pessoa faliu, se tornou um mendigo e passou a viver nessas condições de extrema necessidade. Porém, de repente, certo homem aparece embaixo da ponte e começa a chamar essa pessoa pelo nome. Por quê? Porque ele está à sua procura. E mesmo com medo, essa pessoa, o mendigo, se apresenta a esse homem. E ele fala: eu trago notícias do seu tio. Ele estava muito doente, perto de falecer, e deixou um testamento. Perto de falecer, deixou um testamento. Ele tem um único filho. Ele tem um único filho que aceitou dividir toda a sua herança com você. Você, embaixo da ponte, mendigo, anunciado que você tem uma herança para receber. E o único filho aceitou dividir essa herança com você. Então ele pergunta: mas de quanto é essa herança? O homem fala: é de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Imagine o mendigo recebendo essa notícia. Não tinha nada e de uma hora para outra recebe a informação de que tem uma herança de 2 bilhões de reais. Essa pessoa fez por merecer essa herança? Não. Não. O que ela fez para merecer essa herança? Nada. De ação. Ela não fez nada. Só que a herança chegou até ela por intermédio da graça, que é o favor imerecido. Então, quando você encontra, ou quando essa pessoa encontrar esse primo, que é o filho único do autor da herança, esse bilionário que não era obrigado a deixar nada para você, mas mesmo assim ele se dispôs a deixar bilhões, como que você irá tratá-lo? Como que você irá tratá-lo? O filho do autor da herança que aceitou a dividir a herança com você. Como que você vai tratar essa pessoa? Se ele chegar e pedir para você assim: ó, fulano, pare de agir dessa forma. Pare com certos comportamentos que me desagradam. O filho do homem fala: para com isso. Você diria que esse homem que recebeu a herança e o filho advertindo a ele parar com alguns comportamentos, você acha que esse homem vai obedecer ao filho do autor da herança? Você obedeceria? Sim. Com o maior prazer. Você recebeu bilhões de reais. Entendeu? Se o mendigo falasse, se o filho do autor da herança falar assim: meu filho, eu dividi com você. Eu dividi. Então eu quero você do meu lado. Só que você tem que parar com alguns comportamentos. Você para porque me desagrada? Você acha que o mendigo vai falar: não, eu vou continuar agindo dessa forma? Não, ele recebeu bilhões de reais. Amém? Então qualquer pessoa normal faria o possível para quê? Para não mais praticar os atos que desagradassem o filho do autor da herança. Sim. Entendeu? Mas por quê? Porque ele te salvou. O filho do autor da herança salvou o mendigo porque ele aceitou a dividir a herança. Porque se ele não tivesse aceitado... Porque o filho aceitou dividir a herança. Exatamente. O pai dele
Não dividiria herança com mendigo. Uhum. Entendeu? Não estava no rol lá dos beneficiários. Exatamente. Então, porque ele salvou, porque ele te salvou, ele permitiu o acesso, o seu acesso à herança, aos bilhões de reais, você agiria dessa forma, respeitando ao pedido dele para não agir de determinada forma, como demonstração de pura gratidão. Você seria grato ao filho do autor da herança, porque você estava morando embaixo da ponte. E é assim que todos nós estamos antes de receber Jesus, né? Exatamente. De uma maneira figurada, mas todos nós estamos embaixo da ponte. Sim. Então, a graça, nesse contexto que nós falamos, a graça é permissão para pecar? Não. Não. A graça apenas convalida que você tem que demonstrar a sua gratidão para com o filho do autor da herança. A palavra de Deus é que a gente coloca no mundo espiritual, o filho do autor da herança é Jesus. Se Jesus, por meio da sua palavra, está dizendo assim: filho, não faça isso que me desagrada. Você já recebeu a herança que é a salvação, com a morte dele, a ressurreição na cruz. Você vai ousar a desrespeitar? Volto a perguntar. A graça é permissão para pecar? Uhum. Não é, gente. A graça não é permissão para pecar. Porque se você continuar pecando, se você continuar vivendo de acordo com os valores do mundo, significa que você está desconsiderando o pedido do filho do autor da herança. Você está agindo com ingratidão, porque ele te salvou. Amém? Amém. Ele nos amou primeiro. A graça é resultado, é a demonstração de que o nosso Deus e o nosso Pai nos amou primeiro, porque Ele escolheu estar ao nosso lado. Ele escolheu nos colocar em seu reino. Só interrompendo um pouquinho, Alexandre, veio à minha mente um versículo sobre a graça, e eu não lembrava onde estava, mas o Silas colocou ali, ó. Ele colocou ali, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. Tudo isso que você disse. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente. Ou seja, isso que o Alexandre falou até agora está totalmente descrito no versículo da palavra, que o Silas brilhantemente lembrou e colocou ali. Boa noite, Silas. Seja bem-vindo. Então, porque a graça de Deus nos salva e nos ensina a viver, a andar em santidade, renunciando às paixões do mundo, por isso que nós temos que demonstrar a nossa gratidão para com aquilo que Jesus fez por nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus derramou seu sangue na cruz para permitir, para autorizar que a graça fosse derramada para toda a humanidade. Amém. Glória Então, se você continua ainda vivendo em pecado, se você continua ainda vivendo na transgressão, pode ter certeza que isso não é do agrado de Deus. Isso não encontra fundamento na graça. Isso não encontra fundamento na graça. A graça é o contrário. Nós devemos buscar o nosso contato espiritual com Deus, demonstrando a nossa gratidão e agindo no mundo natural de maneira que agrada ao nosso Deus e ao nosso Pai. Amém. Amém? Amém. Aí você conclui, que presente maravilhoso é a graça de Deus. Glória a Deus. Que presente maravilhoso. E ao descobrir que a salvação é pela graça, por meio da fé, como Silas acabou de apresentar um outro versículo relacionado a essa matéria, você se sente livre para viver de qualquer maneira? Nossa liberdade tem que ser, né? Ao descobrir
que a salvação é pela graça, por meio da fé, volto a perguntar. Você se sente livre a viver de qualquer maneira, desconsiderando que Jesus morreu na cruz por mim e por vocês? Não. A gente não está recebendo menos do que aqueles 2 bilhões de Sim. reais. A gente está recebendo, na verdade, a ilustração que o Alexandre trouxe foi muito brilhante, muito clara, e que cada um de nós possamos entender nesta noite que nós não estamos recebendo de Deus menos do que 2 bilhões de reais. Sim. Né? Nós estamos recebendo a vida eterna, que na verdade tem um valor imensurável, né? Enquanto muitas pessoas estão morrendo, indo para o inferno, pela graça de Deus, nós que cremos em Deus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, podemos dizer que nós recebemos a herança, que é a vida eterna. Amém. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Que nós possamos, nesta noite, refletir sobre essa palavra e saber que nenhum problema que a gente está enfrentando, nenhuma dificuldade é maior do que a graça de Deus e a salvação dele para cada um de nós. Amém, amém. Então, para a gente concluir o nosso estudo na Palavra de Deus nesta noite, você não deve supervalorizar a graça e viver como um mundano. E nem deve excluir a graça vivendo uma vida apenas de liturgia, uma religião superficial. A graça de Deus é tanto uma salvação gratuita que encontra vários mendigos, né? Vários mendigos, e também encontra qualquer pessoa independente da religiosidade. Sim, alcança todos. Por quê? Porque se Cristo não tivesse morrido, ímpios e cristãos seriam salvos? Não. Não. Nós não somos e nem estamos melhor que ninguém. Entendeu? Nós não podemos aí regozijar e falar, o ímpio tá lá, não pratica. Não. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado no terceiro dia, tanto nós que hoje imaginamos que a salvação vem pelas obras, quanto o ímpio que sequer sabe essa informação, a salvação não seria possível. Não, se você tem uma mentalidade equivocada de que a salvação vem pelas obras. Isso, equivocada. Que a salvação vem pelas obras, ou mesmo o ímpio que sequer tem esse conhecimento, tanto um quanto o outro não seriam agraciados pela graça. Desculpa a redundância. Por quê? Porque a graça vem da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Amém. A graça não vem pelas nossas obras. Amém. Amém? Amém. E é aqui para a gente fechar com chave de ouro. Se a graça não vem pelas obras, a graça vem pela nossa fé e vem de Deus. Significa que a gente, o arrependimento que nos leva à obediência, consequentemente, a obediência não é condição para a salvação. Nós não obedecemos o filho do autor da herança para nós acessarmos a herança. Não é condição para a gente acessar a herança obedecer ao filho do autor da herança. Mas a obediência, ela convalida que você recebeu uma herança. Amém. Amém? Amém. Então a obediência é apenas o sinal que você recebeu e demonstra sua gratidão pela herança. Amém. A obediência é o sinal que você sabe e demonstra sua gratidão pela salvação que vem da graça de Deus. Amém. Amém. Então você não busque obedecer a palavra de Deus para buscar a salvação. Ou não vise
não vise o cumprimento da palavra de Deus buscando a salvação, não. Pela salvação você tem prazer em obedecer a palavra. A salvação já é certa na vida do cristão. A salvação já é certa. Amém. A obediência é apenas o sinal que você demonstra a sua gratidão por ter recebido a salvação. Amém. Amém? Amém. Então, essa palavra é a que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, porque eu não tinha esse entendimento a respeito da graça. Quando, nos meus estudos iniciais a respeito, né, nós já falamos inclusive da graça aqui, né, em outras reuniões, e o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra a respeito de graça, que provavelmente muitas pessoas ainda crê que a graça vem pelas obras, vem pelo mérito. Muitas pessoas ainda acreditam que a obediência é a condição para você conquistar a salvação. Mas não. Mais uma vez, nós demonstramos pela palavra de Deus que a graça vem de Deus e que a obediência é apenas um sinal da nossa gratidão pela salvação conquistada com a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Então, para encerrar, eu vou ler de novo aquele versículo que vai fechar com chave de ouro tudo aquilo que o Alexandre falou e que está na palavra. Fala assim, ó: somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, ou isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. E o nosso texto de hoje que complementa isso, para você não achar que tem um cheque em branco para pecar. Sim. Para você entender da necessidade de cumprir a palavra de Deus para demonstrar a sua gratidão. Amém. Amém? Amém. Aí a palavra de Deus diz: porquanto a graça... Minha vista tá difícil, hein? Encerrar, né? É. Onde que tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Amém. Aleluia? Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Eu queria nessa noite dar as boas-vindas aos visitantes novos. Nós temos 2 novos visitantes na nossa live hoje, que é a Silene, filha da Lourdes, irmã do Silas, e também o Jones Simon. O Jones é um irmão em Cristo da cidade de Osasco. Nós conhecemos ele de maneira virtual num treinamento de inteligência emocional que nós fizemos esse fim de semana, eu e o Alexandre. Escutamos a história do Jones e ficamos impactados com a história dele de vida de superação, de fé e de milagre. E nós conversamos com ele e ele generosamente aceitou o nosso convite. Então, quarta-feira que vem, o Jones vai dar o seu testemunho aqui junto conosco na nossa live. O testemunho dele, para que vocês saibam, é sobre o abuso na infância, abuso dos pais na infância. Violência, né? Violência física. Violência física na infância. E é uma história muito forte, mas é uma história com um final feliz. Porque o Johnny está aí, superou tudo isso e graças a Deus hoje ele é um cristão, ele trabalhou as emoções dele, todo o estrago que foi feito na vida dele, na sua infância. E quarta-feira que vem, dia 5/5, às 20 horas, nós vamos fazer a introdução, eu e o Alexandre, vamos falar poucas palavras e o Jones entrará com o testemunho dele. Então, se vocês puderem, assistam o testemunho dele na quarta-feira que vem. Vocês não irão se arrepender de assistir o testemunho dele. Vai fortalecer a fé de cada um de vocês. Amém. E que vocês possam, desde já, convidar pessoas para que assistam
a nossa live da semana que vem. É isso aí. Amém? Amém? Também quero dar os parabéns nessa noite para o Eliseu. O Eliseu é meu pai do coração, que Deus colocou aqui na terra para cuidar de nós, depois que o meu pai faleceu aos 8 anos. Hoje é aniversário dele, quero honrar a sua vida, Eliseu, dizer que nós somos muito gratos por você ter existido nas nossas vidas, ter cuidado de nós, e nós queremos que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, e que Jesus continue cuidando de você e sendo o centro da sua vida. Amém? Também quero pedir oração nessa noite pela vida da Mara Lígia, que é uma amiga nossa, e o Antônio, eles estão com Covid, ela me pediu oração, então queria que vocês estivessem em oração pela Mara Lígia, pelo Antônio, também pelo irmão Everaldo da nossa igreja, que está na UTI com Covid, e também pela família do Bisteca. O Bisteca é um amigo nosso da cidade de Ourinhos, e que a semana passada ele perdeu o sobrinho, jovem, se eu não me engano, de 30 anos, 32 anos, com um filhinho de 4 anos ainda para cuidar. Ele faleceu também de Covid, não com Covid, faleceu de Covid na cidade de Ourinhos. Então nós queremos orar pela família enlutada. Sim. Amém? Quero também orar e pedir para Deus abençoar, continuar abençoando o casamento dos meus pais. Amém. E hoje também completa 48 anos de casados. Um grande beijo para minha mãe Marilda e para o meu pai Antônio. Parabéns por mais essa conquista como casal. Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, se renovar em nossas vidas mais esta manhã. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concedeu de forma gratuita, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte e ressurreição, Senhor, que nos permitiu novamente restabelecer a intimidade com o nosso Deus e com o nosso Pai, permitiu que nós fôssemos colocados em seu reino e também, Senhor, permitiu que nós pudéssemos chamar o Criador do universo de Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas atividades. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, Senhor. Nesse tempo de difícil, em que a enfermidade assola todo o nosso país, Senhor, nós clamamos, Senhor. Nós clamamos saúde para toda a população brasileira, Senhor, para que os nossos corpos se sintam revestidos, Senhor, cada vez mais, para que esse combate, esse vírus, Senhor, ele não contamine mais e mais pessoas e nós possamos sair desse tempo de dificuldade, Senhor, cada vez mais fortalecidos no nosso Deus e no nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando nesse decorrer da semana. Abençoe essas pessoas que a Renata fez menção, Senhor, especialmente os doentes, os enfermos. Sim, Jesus, e os que estão, Senhor, tratando da Covid, Senhor. Muito obrigado, Senhor, a possibilidade de todos receber esse tratamento. E que o Senhor continue nos abençoando toda a nossa nação, Senhor, para que receba a vacinação, para que nós possamos ser imunizados o mais rápido possível, para que na medida do possível também a nossa vida seja restabelecida. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, contando com a sua participação e também contando com a sua colaboração em compartilhar, em convidar amigos, o seu hall de amigos também, para esse grande testemunho do nosso amigo virtual, do Simon, que vai edificar você com toda certeza. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.